Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. E o programa de hoje promete. Estamos em plena Páscoa. E na Páscoa nós temos aquela derrama de chocolate. Foi o que aconteceu no Maracanã ontem com o Fluminense e Flamengo, mas nós vamos falar muito sobre esse jogo daqui a pouquinho. Vasco da Gama aproveita bastante a folga para treinar e precisa muito. O Botafogo foi campeão ontem da Taça Rio e garantiu a sua vaga na Copa do Brasil de 2024. Aliás, o Botafogo venceu por 5-2 o Audax. E como eu falei no início do programa, chocolate à vontade. O Fluminense entrou em campo para massacrar o Flamengo. E foi o que aconteceu. Tudo isso e muito mais aqui no programa Momento do Esporte, que só está começando. Estamos começando mais um programa e, evidentemente, não só eu, como todo o tricolor que se preza. Aliás, nós também temos a visita aqui no nosso estúdio do Joga 10. Aquele cara que é famoso e também é tricolor. Ele está com um sorriso de orelha a orelha porque o Fluminense venceu bem. Mas antes, a palavra do nosso comentarista Rogério Ramos, que gosta também de ser chamado de Rogerinho, o flamenguista. Jonas, que chocolate amargo para a torcida do Flamengo, né? Esse vai ser o debate principal de hoje. Tem muitas coisas para ser dito, mas não tem outro assunto mais desejado. Você está triste, Rogério Ramos? Rapaz, tem algo que me deixa um tanto quanto tranquilo mesmo com essa derrota. Eu não sei se é para eu falar agora. Não, daqui a pouco. Então daqui a pouco eu falo. Programa Momento do Esporte, olha só, nós fizemos uma coisa bacana essa semana. Essa semana eu estive no Terreirão, no Recreio, também com o Rogério Ramos e grande elenco, para fazer a entrega da camisa à torcedora que foi sorteada. Ela, entre mais de 400 moradores e trabalhadores da região do Terreirão, no Recreio, ela concorreu a uma camisa oficial do clube e ela foi a sorteada e recebeu a camisa das minhas mãos. E vocês vão ver agora como aconteceu. Ela estava trabalhando e teve uma tremenda surpresa. Põe na tela, Ari Delgado. Quem é a Joyce? Joyce? Sou eu. Joyce. Aqui, vem pra cá. Aqui. Oi? Parabéns, obrigada. Bota aqui nela, vê se... Não tem nenhum ainda. Olha aí. Já vai assistir o jogo hoje, hein? Muito obrigada. Rogério Ramos, que satisfação, que alegria, né? Não é porque o Flamengo vem perdendo títulos em cima de títulos que o torcedor do Flamengo vai abrir mão da sua euforia em ganhar uma camisa. E a Joyce do Terreirão ficou muito feliz. Poxa, que alegria, né? Eu estava lá presente na hora que a Joyce foi surpreendida, né? Porque eu não sei nem se ela já sabia o resultado da... Não sabia. Ela não sabia. Foi surpreendida. E foi bem bacana, fizeram uma grande festa lá na loja. Parabéns, Joyce, pela camisa, né? O nosso diretor Ari Delgado está mais perdido que segue tiroteio ali com o telefone, ele fica deixando o telefone dele ligado. Ele mesmo fala, por favor, desliguem, tirem o som do telefone. E ele está meio enrolado hoje, não está não? Já sei, foi ontem a derrota do Flamengo. Não, isso acontece, o Ari faz uns conteúdos através do telefone dele, não é? Agora entendi. Não é o telefone do Ari que ele estava usando. Tinha um telefone fazendo barulho, ele silenciou um telefone que estava fazendo barulho. Vamos então falar dos clubes do seu coração, do coração do Carioca, no programa de hoje, nos programas Momento do Esporte. Nós não queremos saber o que acontece em outro estado com outros clubes.
Nós até falaremos também no nome de outro clube, de outros estados agora no Campeonato Brasileiro, mas o foco aqui é os 4 grandes do Rio. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Portanto, agora vamos falar do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, de herói em cada... Rogério Ramos, o Botafogo venceu. O Flamengo não foi campeão, o Vasco também não foi campeão, mas o Botafogo acabou que foi beneficiado em ser eliminado do quadrangular decisivo e foi disputar a Taça Rio com os timecos, os times menores, os times de pequenos investimentos, e acabou sendo campeão aí no jogo de ontem, à tarde, meteu 5-2 no Audax. Jonas, você sabe por que eu tô com um leve sorriso? Que eu tô lembrando o seguinte, o Flamengo esse ano, comentário é sobre o Botafogo, mas o Flamengo esse ano disputou 5 campeonatos e não ganhou nenhum título. O Botafogo conseguiu ser campeão e o Flamengo não. Impressionante. Um bom jogo, 5-2, classificado para a Copa do Brasil de 2024. Parabéns, torcida do Botafogo. Comemore, pode comemorar. Lucas Fernandes e Gustavo Sauer foram os grandes destaques da partida de ontem, cada um com 2 gols. O Botafogo vai voltar a campo sábado, já estreia no Brasileirão de 2023, diante do São Paulo. Olha só. Pedreira, hein? Pedreira. Joga 10. Joga 10 aqui com a gente, daqui a pouquinho ele vai vir aqui. Vamos trazer o Joga 10 na hora do noticiário do Fla-Flu, certo? O Botafogo vai jogar... Atenção, botafoguenses. Botafogo já vai entrar em campo no Brasileiro pegando um time que, pelo menos em termos de camisa e de títulos, é forte. Aliás, o São Paulo tem mais títulos mundiais do que o próprio Flamengo, Sim, sim. que é o único carioca que tem. Sim, verdade. Como é que São você Paulo vê são essa 3 situação? títulos, Hein? são 3 Início de campeonato brasileiro, é um campeonato difícil, tem que ter elenco, tem que ter peso, tem que ter torcida, tem que ter apoio, e o Botafogo pega logo o São Paulo. O Botafogo, mesmo sendo campeão da Taça Rio, não fez um bom campeonato, não ficou classificado entre os 4, né? A torcida exigiu muito da empresa que investe no clube, um elenco a nível de competir, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro. São Paulo é um time bem tradicional, fez várias contratações e o Botafogo já estreia com uma pedreira, né? Essa é uma realidade, pedreira, Botafogo. Na verdade, Jonas, no Campeonato Brasileiro, acho que todos os jogos serão pedreiras. O time tem que estar muito bem preparado. E acredito que boa parte da torcida do Botafogo ainda não tem confiança nesse time do Botafogo. O programa Momento do Esporte, para vocês terem uma ideia, já está até operando com grua. Eu acredito, não sei não, acho que vai dar para colocar a imagem da grua aí nessa parada, não vai não? Vai dar, diretor? Vai ou não vai? Olha só, agora nós vamos falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. O Vasco da Gama não tem participado aí dos últimos dias de nenhuma competição, diferentemente de Flamengo, Botafogo e Fluminense. Então tem aproveitado para treinar. Tem treinado cada treino, cara. Vou te falar um negócio. Cada treino medíocre. Eu não vou falar o nome dos times de futebol que o Vasco tem treinado. Aliás, hoje mesmo, nesta segunda-feira, o Vasco já entrou em campo com um time de pequeno investimento. O que adianta você pegar o time na véspera de um campeonato brasileiro, você fazer amistosos com times medíocres, fracos? Isso aí adianta em quê, Rogério Ramos? Talvez, Jonas, aí de repente o próprio Joga 10 pode dar essa informação melhor, até mesmo você. Talvez a prática repetitiva do treino ser aplicada num jogo, mesmo que com times de pequeno investimento, seja o que o treinador está à procura. Mas é uma grande verdade, né, Jonas? É totalmente diferente quando começa o campeonato. E aí, jogando com times pequenos, como por exemplo o Atlético, na semana passada, com 2 gols de Sassá, que muitos até nem sabiam que o Sassá... Arte Sul, olha só, Arte então, Sul. Não é referência para disputar um campeonato brasileiro. No início do ano, o Vasco fez uma turnê, né, vamos assim dizer, alguns jogos fora do Brasil, nos Estados Unidos, aparentemente times um pouco mais fortes, mais estruturados,
Mas o Avera, o Vamos Ver, começa a partir da próxima semana, não tem jeito. Torcedor do Vasco da Gama deve estar ansioso. O Vasco vai estrear também no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, na primeira divisão, né? Ufa! Graças a Deus. Com esse time, Jonas. Não pode voltar de novo. O Vasco time. vai estrear contra o Atlético Mineiro. Eita, campeão mineiro. Em Minas Gerais. Atual campeão mineiro. Em Minas Gerais. Meu Deus do céu. Vascaínos, se preparem para sofrerem. Sinceramente, tanto o Vasco da Gama quanto o Botafogo, que eu acabei de falar, eu não estou acreditando muito nesses dois clubes da maneira que eles tentaram preparar os seus elencos. Em primeiro lugar, depois eu quero saber até do Joga 10, que entende muito. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, com todas as mumunhas do futebol e de diretoria, envolvendo contratações, envolvendo dinheiro, envolvendo propinas. Presta bem atenção. Esses dois clubes são torcedores, são pessoas que amam o clube que estão à frente. Agora, Vasco e Botafogo são empresas. A empresa quer o quê? Rentabilidade, formar jogador, vender e não se preocupa com o título. Eu não posso acreditar nisso. Você veja bem o que aconteceu com o Botafogo e com o Vasco nessa competição. Uma competição... o futebol carioca ainda está muito aquém para a gente falar que é uma competição de ponta, né? Tem o glamour, a gente gosta de ver as cores, Fla-Flu disputando, Vasco e Flamengo, mas são campeonatos considerados fracos, Rogério. Jonas, eu acho impressionante que quando o Vasco teve o acesso à primeira divisão no último ano, já tinha contrato com essa empresa que está fazendo gestão no clube. E eu lembro que a torcida vascaína, a própria torcida do Botafogo vibrando, agora nós estamos milhões, somos ricos, grandes contratações, houve uma empolgação muito grande e eu tenho conversado com alguns torcedores de Vasco e de Botafogo, eles estão já decepcionados. Até contrataram muitos jogadores, mas jogadores de pouca expressão, pouco conhecido. Quer dizer, todo aquele milhão que a torcida achava que transformaria os seus times com elenco parecidos com o do Flamengo, o do Atlético, o do próprio Fluminense, que é um bom elenco, né? E aí, para decepção das torcidas de Vasco e Botafogo, o próprio Campeonato Carioca é uma grande referência de como foi a participação dos dois times nessa competição, né? Você está assistindo o Momento do Esporte, eu sou o Jonas Santana e vocês são pessoas maravilhosas. Esse cara aqui ao meu lado, o Rogério Ramos, tem batido um bolão. Rogerinho, aliás, tem surpreendido, né, Joga 10? Depois tu vai falar aqui sobre a performance do Rogério Ramos como comentarista do futebol carioca. Não vamos falar nem esporte, é futebol mesmo. Tá aqui, ó, tá aqui a bola, tá tudo certinho. Aliás, nós temos também aqui, olha, daqui a pouquinho, bola murcha. Para quem vai, a bola murcha. Posso tentar desviar? Você não me falou. Bola murcha do Rogério Ramos. É você que vai dar essa bola murcha agora. A bola murcha é tua. É o mesmo que você está pensando. Eu não sei do que você está pensando, mas eu acredito que é o mesmo do que... Aqui, deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Serjão. Grande Serjão que comanda o futebol lá no campo do Tricolor, em Duque de Caxias, lá perto da Mangueirinha. Aliás, um abraço especial para aquela rapaziada da Mangueirinha que tá calma. Mantenha calma aí, rapaziada. Ô, rapaziada do Fubá, ô, pessoal do Fubá, mantenha calma, hein? Mantenha calma que aí tem jogo para todo mundo entra em campo direitinho e o campo é maneiro. O Austin Reis deixou aquele campo tricolor, um verdadeiro estádio, e o Serjão que comanda o futebol lá, é gente muito boa. E já era para eu ter falado aqui a semana passada. Quero mandar um abraço especial também para o pessoal do Bia Soccer. Bia Soccer. Tá Inclusive, nós fomos convidados para assistir o jogo ontem, final mas ontem, a gente optou em ver em outro local. Eu prefiro assistir o jogo ou no Maracanã, na cabine direitinho, ou em casa, no telão. Né? Foi o que nós fizemos ontem. Hoje, quantas polegadas aquela televisão lá da tua casa? 60 polegadas. 60 polegadas, meu amigo. Pô, Rogério, tá com moral, hein? Manda um abraço para aquela doutora Cristiane Mota. Essa semana que eu lá da clínica Tatiane... É Tatiane Fernandes? Tatiane Fernandes. A Ari adorou. A Ari se apaixonou por vocês. Eu já, de antemão, quero agradecer a Cristiane Mota, porque ela, quando viu uma postagem comigo, eu ao seu lado, ela disse, Jonas,
Traz esse rapaz aí. Não, traz esse moço. No mínimo ela viu como é que tá aqui a carcaça. Vamos ajeitar isso E aí, elas são fazer um ótimas. reboco. Elas são ótimas. Elas fazem um trabalho tanto na Barra da Tijuca quanto no Duque de Eu Caxias. fiquei animado, sabe, com o convite. Sabe por quê, João? Porque eu vi que tem jeito. Eu achava que não tinha jeito, não. Mas se ela falou pra eu olhar, porque tem jeito, né? Gente, as nossas redes sociais estão aí nas suas telas. Nós temos aí não só o Instagram do programa Momento do Esporte, tá aí, Instagram. Também tem o meu. Quem quer falar comigo particular, tá aí o WhatsApp. Tá o meu Instagram também, Jonas Santana TV10, o WhatsApp. Fica à disposição de vocês. Vocês sabem que nós não queremos só receber elogios. Temos recebido muitos elogios, né? É verdade. Mas quero o pessoal criticando também. Porque as críticas, elas são mais importantes no nosso amanhã do que os elogios. Não tem dúvida. Prefiro os que me criticam, pois me corrigem, do que os que me bajulam, que me corrompem. Porra. Sabe de que é essa frase? Me arrepiei, maluco. Programa Momento do Esporte. Agora sim, vamos falar sobre o chocolate no Maracanã em plena Páscoa. Fla-Flu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua. Antes de falarmos do Fla-Flu e também bater uma bola aqui com o nosso querido Joga 10, deixa eu chamar o jornalista Kenny aqui, dar uma chegadinha aqui, até porque eu já falei, todo o programa, o Momento do Esporte, tem que ter uma jovem, uma mulher, olha aqui, fica aqui um pouquinho aqui na frente do Joga 10. Joga 10 não pega ninguém não, fica tranquilo. Não pega ninguém, parece lutador de MMA, mas não é, né? Que prazer ter você aqui. Prazer todo mundo. Essa jovem aqui, gente, ela é de São José do Vale do Rio Preto. Terra de mulher bonita. O Ari falou, terra de mulher bonita. Tem duas irmãs maravilhosas, são minhas amigas, e hoje vem fazer uma visita aqui no nosso estúdio. Verdade. Seja Muito bem- feliz, muito obrigada. Pelo Seja convite. bem-vinda sempre. Obrigada. Torcedora de qual clube? Fluminense. Fala mais alto. Fluminense. Opa! Tá vendo que o panorama é esse aqui. Muito obrigado, queridinha. Eu que agradeço. Que show, né? É aí porque eu fico com alergia. Eu trouxe logo ela pra cá, o Fabiano, nosso cinegrafista, que olha só quem tá do meu lado. Rogério e Joga 10, meu irmão. Obrigado, Kênia, linda Kênia. Vamos falar agora de Flamengo e Fluminense. Teve chocolate no Maracanã? Teve. Fluminense o time do Fluminense é o reflexo daquilo que o treinador Fernando Diniz tem feito no clube. Aliás, por onde ele passou, ele sempre fez essas tentativas. Já foi demitido de alguns clubes, mas agora, desde o ano passado, pegou o Fluminense e conseguiu dar um padrão de jogo que o Fluminense, a gente não tem um jogador que se destaca, né? Não temos estrelas. Por exemplo, o Flamengo tem uma constelação. Gabigol, Bruno Henrique que voltou, Arrascaeta, que não jogou ontem, mas é o cérebro do time, Everton, o Cebolinha, Pedro em grande momento. O Flamengo tem uma seleção, mas seleção, apenas por ser seleção, não ganha jogo. Tem que ter mais alguns ingredientes. Rogério, enquanto o nosso telespectador está vendo o VT dos gols, gostaria que você desse aí a sua pitada no comentário do que foi a decisão Fluminense 4-1 em cima do Flamengo. Bem, Jonas, eu começo falando que acertei mais uma vez na minha previsão, quando lá atrás eu disse que o Fluminense seria o campeão do Campeonato Carioca, principalmente por conta de um treinador altamente competente. Você citou ainda agora que o time do Fluminense não tem grandes jogadores, fazendo comparação ao time do Flamengo, mas os destaques desse campeonato para mim foi o John Arias, que comeu a bola. O Ganso me lembrou muito o Ganso da época do Santos, foi o maestro daquele meio de campo do Fluminense. O André, excelente jogador. O que eu quero dizer é o seguinte, o que o treinador do Fluminense, o Fernando Diniz fez, foi algo, ainda se você falar que o jogador não é desse tamanho todo, os caras jogaram em alto nível, melhor do que o elenco que você acabou de falar. Você falou de Gabigol,
que teve uma participação terrível na reta final da competição, nos jogos mais fracos, fez alguns gols, mas foi muito mal durante o campeonato. O Gerson, eu vou usar uma expressão, enganou a torcida do Flamengo, foi feito um sacrifício para esse camarada voltar para o Flamengo, uma atuação terrível. O Gerson não fez uma boa partida o campeonato inteiro. E aí você tem um Thiago Maia, que é bom na marcação, mas talvez seja um dos caras que tem o pior passe. O passe desse cara é pedrada, né? E para piorar, além de alguns jogadores que não jogaram bem, a gente tem felicidade de ter Vitor Pereira como treinador do Flamengo. Na minha concepção, o pior treinador da história do Flamengo. O camarada esse ano com 5 competições, teoricamente, algumas muito fáceis de ser campeão, e o Flamengo não levantou um caneco. Esse camarada não repetiu time em momento algum. Esse camarada fazia umas substituições muito loucas. Ora Arrascaeta no banco, ora Everton Ribeiro no banco. Ele não definiu. Até agora, esse cara tá brincando com o time do Flamengo. O Fluminense tem time titular. A gente sabe quem são os caras que vão entrar no time do Flamengo. A gente não sabe quem é o lateral, quem é o zagueiro. Ora entra com 3 zagueiros, ora entra com 4 zagueiros, 4 camaradas no meio de campo, 3... Jonas, esse cara tá fazendo uma bagunça com o time do Flamengo. Eu dormi com esse cara treinador cedo, viemos aqui pro estúdio gravar. Espero que ao sair daqui eu tenha a notícia que Vitor Pereira não é mais o técnico do Flamengo. Esse cara tá matando, tá prejudicando o time do Flamengo. Gente, é assim mesmo, o flamenguista, ele é comentarista, mas antes de ser comentarista, ele é flamenguista. Os flamenguistas estão sofrendo. Mas vamos continuar no cenário de Fla-Flu, tem muitas perguntas aí ainda, muitas respostas. Eu gostaria que o meu diretor me passasse tempo, por favor. Tem hora que ele passa tempo demais, tem hora que me passa o tempo. Eu passo tempo de menos, a gente fica enrolado. Eu estou hoje com uma visita, o programa está recebendo uma visita muito ilustre, que é o Joga 10, que é um empresário muito conhecido no meio do futebol. É um empresário, ele tem vários jogadores em vários clubes, não só do Brasil, como do mundo. E é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, querido Joga 10. Prazer é tudo meu, Jonas. Rever você, pô, é uma honra. Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Desde 2011. Desde 2011, cara. O Maurício, a gente na CNT, no estúdio lá em São Cristóvão, se eu me recordo. E tá com o Rogério também, é uma honra, parceiro que a gente se conhece há anos. E participar com vocês aqui, trocar ideias e agradecer por essa oportunidade. Boa noite aí os que nos estão assistindo a gente. Verdade. Aqui, como é que tá a sua movimentação? Mas antes você vai falar primeiro desse clássico, o que você achou, o Campeonato Carioca em si, se faltou alguma coisa, se mereceu, quem foi campeão mereceu. O Campeonato Carioca em geral, eu acho que a gente precisa performar muito em vista dos outros estados. Antes a gente falava do Trecho Rio, Sul, Minas, né, que tinham os maiores aportes de projetar jogador de futebol brasileiro. Verdade. E se você for ver, se a gente não tiver mais profissionalismo na federação, você vê que a gente está entre as últimas colocações dos estaduais. Você vê jogadores que estão sendo performados no Rio Grande do Sul, onde todo mundo falava, pô, só tem o Grêmio e o Inter. Mas claro que não, você pega o Hamburgo, que a gente tem um jogador lá, que é o alemão que apareceu, que está no Inter. Fez o estadual ano passado pelo Hamburgo e hoje está no Inter. É um dos atacantes de referência do alemão. Inter. O alemão. E está fazendo gol, hein? Está fazendo gol, é jogador valorizado pelo Inter. Então, assim, e no nosso Rio de Janeiro aqui a gente precisa performar jogador. Por exemplo, o Lelê, também é meu cliente, e hoje está no Fluminense. Mas assim, o Lelê foi surpresa do campeonato. Foi coisa de Deus. A grande surpresa do campeonato. Há quantos anos, tirando o Aleph Mang também, que por exemplo era do Volta Redonda, e as outras atrás, quanto tempo que a gente não performa um jogador? É verdade. Entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que ver pelo lado em geral. Os grandes colocam um time para performar para as competições nacionais, né, particularmente. E o que acontece? Em cima de tudo isso, os pequenos vão ficando por baixo, mas também não conseguem nivelar, nem por médio e nem por grande porte. Então a gente precisa olhar esse lado e ver que o nosso Rio de Janeiro precisa melhorar muito no nosso futebol carioca. Você não acha que esse campeonato aí foi bom no aspecto que nós vimos 3 times de pequeno investimento darem uma emergida? Volta Redonda, o próprio Audax, não é isso? Isso. E o Volta Redonda, Audax e Madureira também fez um bom campeonato, né? Então, o Volta Redonda já vem trabalhando nessa parte financeira. Eles, inclusive, estão em dia. Até mandar um abraço para o Zada, executivo. Lembra do Zada? Lembro. Sim, atleta profissional. Jogou no Vasco. Um amigo nosso. Então, assim, está fazendo um trabalho espetacular lá. É um trabalho que eles estão fazendo, assim, lógico, de formiguinha. A Faculdade de Vassouras estão
chegando junto na rentabilidade, os salários não estão atrasando, que às vezes é melhor você fazer um contrato com o jogador, mas falar para o jogador, olha só, vou te pagar R$2.000, mas você vai receber em dia, do que você fazer um contrato mensal, você vai receber 15 mil, 20 mil para receber daqui a 3 meses, não adianta. Entendeu? Então, assim, o clube não consegue dar liga. Então, para começar, o Volta Redonda já vem fazendo um trabalho que vai agora há 3 anos aí, já é o segundo jogador que eles performam no futebol brasileiro. Pode considerar o Volta Redonda, em termos de campo de jogo, o 4º clube do Rio, passando o Botafogo? A princípio não, por causa da SAF, mas a antecessão da SAF realmente estava na frente. É verdade. A SAF, ela veio justamente para ajustar o clube, ela tem como obrigação a ganhar título, senão ela não vai ter receita. Concorda? Só que assim, qual o objetivo da SAF? É prospectar jogador posterior. Verdade. Pensando neles, na empresa. Não pensa muito no torcedor. Eu tenho feito essas críticas aqui porque tem acontecido isso com o Vasco da Gama e com o Botafogo. Sim. Né? Não foi legal o campeonato desses 2 clubes. Não foi legal. Sim. Um campeonato que tem 4 clubes que a gente sabe que disputariam um título. Né? Entrou o Volta Redonda aí e tirou o Botafogo. Mas essas empresas que vêm, o objetivo deles é só grana. Sim. Eles não pensam no clube. Sim. Eu acho que é um problema sério. Aí a gente observa aí. Flamengo e Fluminense não tem essas empresas. Sim. E elas estão disputaram o título, estão na Libertadores da América, Sim. devem fazer um bom campeonato brasileiro. Quer dizer, o torcedor de Vasco e Botafogo tem que começar a repensar e, na minha opinião, tem que ter uma consciência para cobrar de toda a estrutura o que está acontecendo. Sim. Que depois que o clube cai para a 2ª divisão, a empresa pega, vai embora para outro país, fazer o mesmo esquema e deixa aqui a torcida a ver navio. O Joga 10 falou um negócio que é interessante. Se não ganhar título, o próprio investidor ele sai de cena. Mas os caras também não colocam grandes jogadores. Por exemplo, o Testor, né, que é o do SAF lá do Botafogo. Quando tem grandes contratações, ele leva para os clubes que ele também é dono na Europa. Sim. E a sobra, basicamente, quando fala sobra, me perdoe alguns atletas, né, que hoje estão no Botafogo, mas a nível de proporção, aí vem para cá para o Brasil. Quer dizer, eles não montam bons times aqui. Eles querem o retorno financeiro dos clubes daqui, porém, não investem pesado, porque não pensa... Eu vou viajar aqui, né? Um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi. Claro que eu estou falando de uma forma exagerada, mas qualquer jogador de ponta da Europa. O que vem para cá são jogadores que a gente nunca ouviu falar. Sim. Programa Momento do Esporte, hoje recebendo a visita do empresário Joga 10 também. Eu perguntei uma coisa ao Joga 10, ele deu aquela explanação técnica que conhece do assunto em relação aos jogadores, crescer jogador, investir e tal. Mas eu quero saber agora de Fla-Flu. Como é que você viu essa final? Foram as 2 melhores equipes, mereceram. E a final, Fluminense 4-1, esse chocolate todo ontem. Jonas, de coração, sem dúvida nenhuma, obrigação do Flamengo ganhar o jogo. Obrigação. Termos tático, termos técnico e individual, o Flamengo está disparado como a melhor equipe do futebol brasileiro. Sem dúvida. E quando o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-0, vou ser sincero para você que eu tenho clientes nas 2 equipes, eu exaltei o seguinte. Para um eu falei, foi obrigação. Uhum. Para outro, tomara que dê certo. Então, assim, o Fluminense em si foi pro jogo, mas sem aquela obrigação que o Flamengo tinha. Verdade. Entendeu? E o Flamengo entrou dentro, deixando o Fluminense jogar. Só que as 2 bolas, princípios, ela entrou. E o que aconteceu? O Flamengo recuou, gente. Quando o Flamengo começou a recuar... Mostra aí na tela aí, por favor, tá? O que ele está falando. Eles deram campo para o Fluminense atacar para buscar o 3º gol. E aí o que aconteceu? Erradamente, na minha opinião, como o Vitor Pereira vem fazendo, ele deixou o time recuar de uma forma que ele não chamou o Gerson para conversar, para adiantar o meio de campo e não deixar o Ganso jogar. Primeira coisa, a visão técnica ali do treinador, porque o treinador é psicólogo no momento ali da cabeça 1000 do atleta. É verdade. Com certeza. Entendeu? Eu acho que não é o atleta que erra. Naquele momento ali, ele tem que chamar, ele tem ali a comissão. Então o que acontece? Quando o Ganso deu o último passe, que ressaltou o Fluminense adianta a bola, que foi com o Ganso, ele já era para ter falado de cola nele, não deixa ele jogar. Matava a jogada. E o Fluminense não criava. Só que o Fluminense teria que sair mais, porque matava o jogador do último passe. Quem era? O Ganso. E aí, nessa que o Fluminense sairia, o Flamengo aproveitava e ganhava campo no contra-ataque, marcaria o gol. Pô. E o Fluminense teria que correr porque em disposição mental. Se a gente tivesse um Fernando
Bela análise, hein? Se a gente tivesse o Fernando Diniz, É. se a gente tivesse o Fernando Diniz do lado de lá, isso aconteceria. Mas infelizmente, Mas olha, a o análise treinador do- é Vitor a análise- Pereira. A análise do Joga 10 é de quem entende. Rogério Ramos, a partir de hoje a bola murcha do Rogério vai pra quem? Vai ser contigo sempre agora. É? Sério? É. Pera aí, Sotinho. Eu não- Pera aí, Sotinho. Atenção, telespectador do programa Momento do Esporte. Ao lado do nosso empresário Joga 10, o nosso comentarista Rogério, que tem a bola murcha, vai dar bola murcha pra quem? Antes de eu entregar a bola murcha, que você já sabe para que eu vou dar, primeiro eu queria dizer que vocês dois são bolas cheias, né? Você é um excelente comentarista, você é um grande empresário no ramo. Estou ao lado de 2 bolas cheias, né? Se eu pegar aqui agora e falar assim, ó, 1, 2, 3, vai ser um coro ali. Todo mundo sabe que a bola murcha vai para Vitor Pereira, um treinador que ganhou um prêmio sem merecer, porque quando o Flamengo contratou o Vitor Pereira, já falei isso outras vezes, contratou um cara que não ganhou nada, porque ele não foi campeão pelo Corinthians. E o Flamengo traz um treinador fracassado para dirigir o Flamengo. Bola murcha. Tem como dividir essa bola murcha? Olha o tempo. Tem como dividir essa bola murcha? Um pedacinho pro Vitor Pereira e outro para você, Marcos Braz. Aqui, o programa está chegando no seu momento final, mas antes eu gosto de informar bem o torcedor de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Bota na tela aí um gráfico direitinho aí, ô meu diretor. Rodada do final de semana, início do Brasileiro. América Mineiro vai jogar contra o Fluminense. Fluminense vai a Minas Gerais jogar contra o América Mineiro. Botafogo recebe o São Paulo no Rio de Janeiro também no sábado. E o Vasco da Gama vai jogar em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Todos eles jogam no sábado. Apenas o Flamengo, que é o jogo da TV, vai no Paraná e pega o Curitiba. Curitiba. Não é Coritiba. É Coritiba ou Curitiba? Hein? É Coritiba. Coritiba. Coxa. Coxa. Ah, É Curitiba é o. Curitiba é a capital. É a cidade, é. Curitiba. Então vamos explicar isso direitinho. Curitiba é a cidade onde o Flamengo vai jogar Isso. contra o Coritiba. Exatamente. Certo? Obrigado pela sua presença, meu amigo. Jonas, mais Muito uma prazer vez, te ver. Muito obrigado. Eu que agradeço também. Prazer rever você. Desejo todo sucesso e o que você precisar. E aparece mais vezes, hein? Muito obrigado, Rogério, também. Você, meu grande amigo. É um prazer rever você. E obrigado a todos vocês que teve a oportunidade de nos assistir. Joga bola, é boleiro, joga 10, Joga não é bola. não. Joga 10, porque é sempre com a camisa 10. sempre com a camisa 10. Rogerinho, um abraço. Meu abraço vai um abraço especial para a torcida e Já para o time sofreu do muito Fluminense. Venceu o Campeonato Carioca, o time que fez merecer. Parabéns, Fluminense. O troféu foi para a mão do time correto, que jogou melhor a competição toda. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus permitir, e Ele há de permitir.